Maranata a todos. Amém. Que o Espírito Santo ele venha emudrecer os meus lábios e que unicamente hoje possamos ouvir a voz suave do Espírito Santo de Deus. Amém. Fechemos nossos olhos. Ó grande Deus e vida eterna, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém. E nós queremos, ó Pai, ouvir a voz suave do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Pois se o Teu Espírito Santo não falar hoje, ó Deus, é em vão a nossa presença neste lugar. E nós queremos, ó Pai querido, pedir que o homem desapareça, unicamente a Tua glória será refletida sobre cada um de nós. Por tudo que é mais sagrado, ó Cristo, fala-nos conosco esta madrugada. Nós queremos não ouvir voz humana, mas a voz divina do Teu Espírito Santo. Amém. Neste momento, ó Deus, eu estou aqui não por méritos humanos, mas pelos méritos supremos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que o Teu Espírito Santo Consolador venha me inspirar neste sermão. Pois, ó Deus, somente contigo é que nós somos mais que vencedores. Amém. Que esvazie o homem e que cresça Cristo Jesus neste momento. Amém. Com toda a autoridade do Espírito Santo. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido, nós estamos vivendo na última geração de todas. Faltam segundos no relógio celestial para a volta do Deus bendito a esta terra. Amém. O Espírito Santo, ele está gemendo com gemidos inexprimíveis para despertar o ser humano para a volta de Cristo. O ser humano ele tem trabalhado durante 6.000 anos, 7.000 anos, para amontoar, para construir, edificar tesouros aqui nesta terra. Mas o Espírito Santo tem trabalhado muito mais que a humanidade. O Espírito Santo ele tem trabalhado durante mais de 10.000 anos para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Querido, o Espírito Santo ele veio à terra por mim e por você. Amém. O Espírito Santo ele veio à terra resgatar o ser humano que Deus havia perdido. E o Espírito Santo hoje ele se faz presente aqui nesta igreja. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Jesus Cristo ele poderia ter escolhido permanecer com Deus, com o Pai, usando uma coroa, vestes reais. Mas Jesus Cristo ele escolheu vir a esta terra, morrer uma morte de cruz vergonhosa por mim e por você. Jesus Cristo ele era comandante das hostes celestiais. Ele era um homem cheio de majestade, mas ele trocou a majestade do céu para viver na simplicidade desta terra. Ele trocou a adoração dos anjos pelo desprezo dos homens. Havia um homem simples, com postura de majestade, fazia muitos felizes pregando a verdade. Em seu nome havia poder e luz, em seu rosto havia realeza. O seu nome é Jesus, o que venceu na cruz. Era líder de um exército de anjos, mas veio ao mundo liderar pecadores, levou sobre si as nossas dores. Jesus nunca apedrejou ninguém, deu vista aos cegos e libertou os cativos, fez o bem até para os seus inimigos. Jesus é amor, Jesus é amor. Jesus é paz, Jesus é paz, somente Jesus nos satisfaz. Se estamos com fome, Jesus é o pão da vida.
Se estamos feridos, Ele é a cura que sara nossas feridas. Nós precisamos nos levantar nesta última geração. Nós temos que ser cristãos, servos daquele que venceu a morte. E Jesus precisa ser o meu e o seu castelo forte. Querido, Jesus, Ele é o general desta igreja. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se Ele não for o personagem central da minha e da sua vida, eu e você iremos nos perder para sempre. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele largou o seu trono no céu para reinar no trono dos corações pecadores. Ele quer reinar na minha e na sua vida. Amém. Enquanto o Senhor Jesus Cristo reinar na minha e na sua vida verdadeiramente, nós seremos a luz do mundo que ilumina todo mundo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Cristo é a brilhante estrela da manhã. Se Ele é a brilhante estrela da manhã, eu e você precisamos ser iluminados pela sua glória. E só podemos ser iluminados pela sua glória se contemplarmos o rosto santo de Cristo hoje. Eu e você não podemos dormir. Desperta, tu que dormes em Cristo te iluminará. Amém. Efésios 5:14. Jesus Cristo, Ele pisou nesta terra. Jesus Cristo, Ele proferia a palavra de amor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, eu os aliviarei. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. O nosso Senhor Jesus Cristo não viveu uma vida para si. Ele viveu uma vida pelo próximo, pela humanidade. Cada atitude de Cristo, cada passo de Cristo, cada palavra de Cristo é um exemplo vivo no século XXI para nós seguirmos. Eu vos dei exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Amém. Vocês farão obras maiores do que eu, porque eu realizarei essas obras por meio de vocês. Amém. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que fizera salvar, que curara leprosos, ressuscitara mortos, Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus que veio pregar salvação aos homens, mas os homens pregaram Ele na cruz. Jesus é a palavra de Deus pregada na cruz, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Amém. Meu querido, Jesus, Ele é suficiente. Jesus veio abraçar os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Jesus estendeu o seu braço naquela cruz para abraçar a mim e a você, mas os homens que pregaram na cruz, Ele morreu de braços abertos, mas porque nós estamos de braços cruzados. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos meus e os seus pecados. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas culpas e as nossas doenças. E porque eu e você estamos nos sentindo culpados, Cristo hoje, Ele quer te purificar, te lavar com o seu sangue. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele morreu como um cordeiro mudo e imolado. Mas a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Amém. E esse leão da tribo de Judá está presente aqui. Amém. E era esse leão da tribo de Judá que o apóstolo Paulo pregava com autoridade. E é por isso que ele diz no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele diz: assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados por nós. Sabe por que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho de dia e de noite? É porque o apóstolo Paulo amava o Cristo dos Cristos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo entendia que ele estava servindo não a um Deus de pedra, um Deus de madeira, mas um Deus vivo.
versículo 9, ele diz que ele não pregava o Evangelho relaxadamente, porque Jeremias 48:10 diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas o apóstolo Paulo diz que ele pregava o Evangelho com labor e fadiga. O apóstolo Paulo, ele gastava todas as suas energias naquilo que é de utilidade eterna. O apóstolo Paulo, não era ele que realizava as obras, mas era o Espírito Santo que atuava na vida daquele homem. Meu querido, eu e você falamos para Cristo todos os dias que não amamos. Eu falo para Cristo todos os dias que eu não amo. Eu digo para Cristo: Cristo, eu não te amo. Cristo, eu não te amo. Eu não tenho consideração nenhuma por ti. O Senhor está aqui presente. Ele está dizendo para o verso: você não me ama, porque você diz que você não me ama. Igreja, a igreja do século 21, ela não me ama de verdade. Eu e você falamos que não amamos a Cristo de verdade, mas não é com palavras, mas é com nossas atitudes. Porque eu não amo a Deus pelaquilo que eu digo, mas pelaquilo que eu faço. Se nós realmente amássemos a Deus, nós seríamos reavivados pelo poder do alto. E o apóstolo Paulo, ele amava a Deus. Foi por isso que ele escreveu: eu sei que tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. O apóstolo Paulo amava tanto a Deus, que ele estava disposto não apenas a pregar o Evangelho, mas a oferecer também a sua própria vida. Querido, escute, é o Espírito Santo querendo despertar a mim e a você. Não basta pregar o Evangelho, não basta ter disposição para pregar o Evangelho. Nós temos que ter a disposição de oferecer a nossa própria vida. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: ninguém tem mais amor do que este, e dá a sua própria vida pelos seus. Quem muito ama, muito perdoa. Todos os dias eu peco, todos os dias eu trago a Cristo, mas Cristo, Ele me perdoa, mas Cristo me purifica, mas Cristo não desiste de mim. Igreja, não se engane, verso, não se engane. O Evangelho não vai crescer enquanto eu não estiver disposto a oferecer a minha própria vida pela causa de Deus. Não haverá avanço para o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Foi por isso que ele disse: pregue o Evangelho de dia e de noite, pregue a tempo e a fora de tempo. Porque foi o mesmo Senhor Jesus que disse: fazei a obra enquanto é dia, porque vem a noite ninguém pode trabalhar. Logo, esta noite pedirão a tua alma que tens preparado. Querido, Jesus viveu uma vida intensa para a glória de Deus. Amém. Ele não pecou, Ele é o exemplo, Ele é o alvo, Ele é o consumador da nossa fé. Eu não preciso me apoiar minha fé na sabedoria humana do meu irmão. Minha fé, ela precisa estar fundamentada em Cristo. Amém. Ele é o fundamento desta igreja. Ele é tudo. Querido, apóstolo Paulo, ele é grande. Quando eu comparo minha vida com o apóstolo Paulo, eu digo: miserável homem que sou. Porque o apóstolo Paulo, ele se importava com a igreja, e não apenas com a igreja, mas com o zelo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação tão grande, não a preocupação, o que será que os homens pensam em mim, mas a preocupação do apóstolo Paulo
Paulo era: o que será que o meu Deus está pensando de mim? Será que o meu Deus está sendo glorificado? Será que o meu Deus está se agradando? Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Apóstolo Paulo, ele sabe que a igreja de Deus, ela pode ser destruída. Isso é uma realidade, meu irmão. Foi por isso que Jesus Cristo disse: vigiem e orem. Vocês têm que vigiar, porque o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. E se vocês não vigiarem, se vocês não se abrigarem na minha sombra, na sombra do Onipotente, vocês não vão prevalecer. E apóstolo Paulo se preocupava com os irmãos. Apóstolo Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, preocupado. E apóstolo Paulo tinha certeza que quem tinha chamado ele não era homem, mas era Deus. E ele escreve em 1 Coríntios 1,10: rogo-vos pelo Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você o seguinte: que nós precisamos ser pessoas unidas. Nós precisamos nos unir e clamar a Deus até que Cristo salve e derrame o seu Espírito Santo sobre nós. Amém. Eu e você precisamos parar de nos dividir e precisamos dobrar nossos joelhos juntos. Glória a Deus. Se clamarmos por Cristo, em um dia seremos transformados. Aleluia. Meu irmão, a igreja está se dividindo. O desejo de Deus é que eu e você falemos a mesma coisa. O desejo de Deus é que o irmão A diga: Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O irmão B confirme esta verdade. Mas infelizmente, cada dia que se passa, a igreja está com uma barata tonta. Ela não sabe mais em que Deus servir, que crença professar. A maioria de nós não sabemos de 6 versículos de cor. Querido, eu não estou falando isso para machucar ninguém. Eu estou falando isso porque isso é verdade. Isso dói no meu coração. Isso dói muito mais no coração de Deus. Eu não estou falando isso para ferir ninguém. Eu estou falando porque é verdade. Quando eu e você olhamos para o cristão e para o mundano, não existe diferença mais nenhuma. Quando eu e você olhamos para a igreja, eu e você não vemos diferença mais nenhuma. Porque a igreja, em vez de imitar aquele que é perfeito e fonte de poder, a igreja tem imitado o modelo mundano, que é passageiro, que passa. Igreja, nós precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos voltar ao primeiro amor. Eu imagino aquela igreja linda de Atos capítulo 2. Estevão cheio do Espírito Santo pregando: Jesus, eu estou vendo ele à direita de Deus Pai. E as pessoas apedrejando Estevão, mas Estevão morrendo feliz, dando glória a Deus, entregando sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Ele não pediu socorro por sua alma, por sua vida, mas pediu que Deus perdoasse aqueles seus assassinos. Deus quer despertar a igreja hoje, não para a igreja correr atrás de milagres, mas para que a igreja esteja disposta a oferecer a vida pela causa dele. Amém. O Senhor não quer sacrifícios, Ele quer que você seja um sacrifício. Meu irmão, sem unidade não vamos a lugar nenhum. Sem unidade não cresceremos. Porque Cristo disse: eu e o Pai somos o quê? Um. Querido, o esforço humano somado ao poder divino é igual ao sucesso.
Era um esforço humano somado ao poder de Cristo que fazia a igreja primitiva triunfar. Aquela igreja, aqueles irmãos eram jogados no Coliseu para serem alimento de leões, mas não negavam a verdade. Eles morriam alegres, diz a história. Eles morriam pronunciando os versículos de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha luz. O Senhor é o meu castelo forte. Aqueles cristãos morriam, mas eles diziam: morrer para Cristo é lucro, mas o viver para mim é viver para a glória de Cristo. Eu prefiro morrer do que envergonhar o meu Senhor. Eram cristãos que não dobravam os joelhos diante dos poderosos da terra. Eram cristãos que preferiam a fornalha do que negar aquele que morreu na cruz. Nós precisamos disso, igreja. Nós precisamos de vibração pela verdade. Nós precisamos amar a Deus, amar o próximo, amar a verdade. Amém. É hora de você despertar do sono. Cristo está vindo, faltam segundos. Amém. Querido, Paulo ele disse assim, olha, 1 Coríntios 1,17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria nem palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o escrito ao sábio e queridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Querido, ele continua assim, olha, ele diz: Deus, a loucura de Deus, que é loucura para o mundo, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Apóstolo Paulo, ele sabia o que ele pregava, e o que o apóstolo Paulo pregava era apenas um. Sabe por quê? O apóstolo Paulo pregava apenas um. Porque esse um é suficiente. Esse um é Jesus Cristo. Amém. Se você tem Jesus na tua vida, você não precisa de nada mais. Eu e você não precisamos de nada. Meu irmão, é hora de nós despertarmos do sono, pararmos de pregarmos as coisas materiais e pregarmos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Porque é este Cristo que vai trazer a mudança, a transformação para a nossa igreja. Amém. Querido, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não está chamando pessoas que se sintam capazes e fortes. Ele está chamando a mim e a você, que nos sentimos fracos, impotentes, sem forças, porque é Ele que será a nossa força. É Cristo que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Eu sempre termino os sermões fechando a palavra de Deus, porque eu me lembro que quando eu fecho a palavra de Deus e eu não dou crédito à palavra de Deus, é que o meu coração está fechado para Deus.
quando eu abro a palavra de Deus, eu entendo que a porta da graça, ela está aberta para mim. Amém? A porta da graça está aberta para mim porque Cristo abriu seus braços da cruz. E eu só preciso abrir a porta do meu coração hoje. Meu irmão, talvez esta mensagem ela não faça nenhum efeito na minha e na sua vida. Mas o problema não está na mensagem. O problema está em mim e em você, que não queremos a transformação do Espírito Santo. Eu leio na Bíblia Sagrada, querido, e me entristeço. Eu disse para Deus: Senhor, não sei até quando vou continuar pregando mais, porque eu só vejo as coisas do Senhor piorando, 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 piorando. E os homens dizem que tem paz e segurança. E o Senhor Jesus Cristo me disse: vai e prega, porque eu estarei contigo para te livrar. Amém? Querido, o problema da igreja do século XXI é que ela não vê problema em nada. Está tudo bem. O problema é que eu e você vemos que está tudo bem. A minha vida está boa, mas não está. O mundo está padecendo. Muitas pessoas estão morrendo sem Cristo nesse exato momento. Milhares de pessoas estão sofrendo. O Espírito Santo está se retirando de muitos. O tempo de angústia se aproxima. Quando o Filho do Homem vier, porventura saciar a fé da terra. Querido, o Espírito Santo, ele tem poder para mudar a minha e a sua vida hoje. Amém. Em apenas um dia. Mas a questão é que nós não queremos essa mudança. Nós não amamos o avivamento, porque o avivamento, ele precisa que eu e você paguemos um alto preço. E nós não queremos pagar um alto preço. É bom falar de Jesus, é bom falar dos personagens bíblicos, nós queremos falar deles, mas não queremos pagar o preço que eles pagaram. De cristão, muitos de nós só possuímos apenas o nome, mas não possuímos comunhão com o Cristo vivo e transformador. Porque se nós, a maioria de nós, possuíssemos comunhão com Cristo vivo, sinais e maravilhas nós faríamos pelas nossas mãos. Cristo Jesus quer segurar nas tuas mãos hoje. Amém? Mas eu e você precisamos parar de anular a cruz de Cristo com nossa incredulidade, com nossa multidão, com o nosso sonho. Querido, qual será a minha escolha hoje? Será que eu irei continuar vivendo esta vida seca sem poder de Deus? Vivendo apenas de teoria? Ou será que eu serei reavivado nesta vigília e farei uma reforma na minha vida? A escolha está nas nossas mãos. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus seja realmente o nosso alvo. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa ser a nossa busca incessante. Eu me lembro que a White, ela começa a falar sobre Ana. Ana, ela chega naquela casa do Senhor, desesperada. Os seus lábios não estavam conseguindo parar de pronunciar palavras. Os seus lábios tremiam de Espírito de profecia e a Bíblia Sagrada. Tremiam, 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 a ponto de um sacerdote falar: você está bêbada, vá para casa. Mas ela disse: não estou bêbada aqui, eu quero um filho. Quando você olha para mim, você vê qual é o meu objetivo realmente neste mundo. Porque se o meu objetivo é ter o Espírito Santo, é hora de eu chorar, é hora de eu prantear, é hora de ser batizado do jeito certo.
Getsemane. Porque Ana, ela gemia de choro, ela chorava, ela buscava. Não haverá reavivamento e reforma em nossas vidas sem que eu e você tenhamos a aparência de buscarmos realmente as coisas do alto. Porque o que me parece é que a maioria de nós só queremos Deus em momentos difíceis, mas não queremos comprometimento com a causa. Esta igreja pode crescer hoje para a honra e glória de Deus. Essa igreja pode estar lotada do Espírito Santo. Basta você se entregar por completo a Deus. Querido, que Cristo Jesus, Ele nos abençoe e nos guarde. Que a sua graça seja abundante na minha e na tua vida. Amém. Deus abençoe.